É isso aí, começando o nosso programa. A vida continua, 18 de setembro. Bem-vindos à nossa live, você, meu amigo, você, minha amiga. Que bom, né? Que bom estar de novo juntos. Temos muita coisa para falar. Hoje o tema, até já dei aí uma dica. Nós vamos falar de atualidades. Isso nos deixa muito à vontade, né? Para falar de atualidades e colocar o espiritismo aí no topo das manchetes, na mídia, na literatura, no cinema. É isso que eu vou dizer. Porque eu estou acompanhando uma série aí na TV, no Netflix, Wednesday, ou Vandinha. Quem está vendo sabe do que eu estou falando. Eu estou, assim, muito entusiasmado, porque apesar da trama da série explorar muito ficção, magia, a coisa assim do mágico, do sobrenatural, dos efeitos e do terror, mas é um terror que brinca muito com a vida imortal. E é aí que o espiritismo entra em cena. Esse é um dos temas que eu vou falar hoje, além de outras implicações disso tudo. Mas antes, vamos começar aqui com as notícias que eu trouxe nos slides, né? Vamos começar. Primeiro, a gente uma nota de saudade para dar. Vamos dar essa nota de saudade logo, né? Nota de saudade, um registro que a gente faz aqui hoje ao nosso amigo Cirlei Nogueira, de Araçatuba, jornalista também, desencarnou, né? Está no mundo, a gente desencarna. Volta e meia a gente vê alguém que pegou a mala e partiu. Cirlei desencarnou em setembro 12, já faz então mais que uma semana. Ele vinha internado, eu soube agora, desde julho, vitimado por um AVC, e veio a desencarnar. É um amigo nosso lá da região de Araçatuba, esteve atuante, muito atuante no movimento de divulgação doutrinária e também no movimento de unificação aqui no nosso estado. Ele representou a USE de Araçatuba, cidade onde ele vivia, né? Foi presidente da USE regional de Araçatuba, na terra lá do César Perry, do Ismael Golbo, uma cidade quentíssima no oeste do estado. Terra também da Benedita Fernandes, grande ícone, dama do espiritismo. Muito bem. O Cirlei, eu me lembro dele porque eu também fui da USE e volta e meia a gente estava no interior para fazer eventos juntos ou para acompanhar as coisas que ele fazia na área da TV. Ele teve muito ligado assim à comunicação em jornais e também pela televisão. Ele colaborou muito para levar a torre de transmissão lá para Araçatuba, uma torre de transmissão para replicar, retransmitir os programas da Rede Boa Nova. A Rede Boa Nova. Eu me lembro disso, foi uma matéria que a gente fez em 2015 ou 2016. Então nós fomos lá ver onde estava a torre, porque a Rede Boa Nova, de rádio e TV, ela tem, assim, entrada na TV aberta também. TV aberta, ela entra, assim, como TV comunitária. Eu já peguei a TV Boa Nova quando eu estava, por exemplo, em Mato Grosso, em Uberaba, Minas, eu me lembro. E eu me lembro que o Cirlei tinha, assim, um grande trânsito, um trânsito muito fácil na imprensa, na mídia, tanto na mídia espírita quanto na grande mídia. Então ele tinha um jeitão muito simplão do interior e um verbo muito fácil, uma simpatia assim daquelas, né? Meu abraço a você, Cirlei.
onde você se encontra agora, talvez já desperto do transe desta para outra vida, e que você já se reencontre logo e volte aí então ao trabalho, que era a coisa que você fazia, trabalho principalmente da divulgação do espiritismo, da mensagem de renovação, de consolo e esperança que o espiritismo encerra, né? Está aqui nosso registro ao amigo Sirley, e eu me junto aí aos demais amigos, familiares que estão aí comentando nas redes, emprestando aqui a minha solidariedade a todos, nesse momento de dor para nós todos, mas é uma dor que a gente entende. O Espiritismo nos ensina a ver a morte como um até breve, já que todos nós voltaremos para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Bem, agora sim, então, após esse registro importante, vamos começar aqui trabalhando o nosso tema. Eu vou ampliar aqui para mim, para eu poder falar melhor do que eu quero mostrar. Espera aí. Eu vou falar do espiritismo assim de uma maneira diferente hoje. O que eu quero dizer é que o espiritismo ele anda na boca do povo. Ele anda em todas as manifestações de arte. Ele está na ciência médica, que estuda a psique, a mente, é claro, está estudando a alma. Ele está nas histórias e nos filmes de terror, ele está na literatura, ele está na própria história do espiritismo, claro, com as mesas girantes que começaram a... Olha, a história em quadrinhos, mas antes vamos lá. Quero falar aqui, vocês estão vendo aqui umas mãos sobre um objeto, aqui uma prancheta. Isso aqui é a chamada ouija. Em espanhol seria que houve alguma coisa ligada aqui a um objeto para consultar os espíritos. Você coloca a mão sobre essa tábua, que tem umas rodinhas embaixo, tem uma ponta, a ponta vai indicando letras do abecedário e aí se dá a comunicação. Um processo parecido com o do copo, a brincadeira do copo, mas também está no hall aí daqueles fenômenos que foram os precursores do espiritismo na Terra. Estou falando aqui das mesas girantes, que se tornaram moda nos salões de Paris. Quer saber mais, sabe? Procurar nas fontes aí, o filme Espiritismo Kardec, além o nome por trás do filme. Então, o espiritismo ele está na Bíblia. Eu já disse isso aqui, porque os fenômenos mediúnicos, o espiritismo, 70 anos quase, vai completar. Mas o espiritismo, como fenômeno, relação com o mundo extracorpóreo, é de todos os tempos. Eu digo isso para minha irmã, ela não entende. Ela fala, o espiritismo é antigo, viu? Não é de agora, é da Grécia. Como quem diz, olha, vocês estão tentando se apropriar de uma coisa que não lhes pertence. Não, minha irmã. Espiritismo, com esse nome, E maiúsculo, é uma palavra cunhada por Allan Kardec, começou em 1857. Agora, a fenomenologia que o espiritismo estuda, comunicação com os mortos, premonições, todos esses sinais, curas, isso é de todos os tempos. Estava na Grécia, sim, como estava no Egito, como estava também na antiga Pérsia, está na Índia, em toda a humanidade, né?
E eu comecei, então, a explorar esse tema e vendo que o espiritismo também já foi tratado até em histórias em quadrinho, aqueles gibizinhos. Quem não se lembra do Gasparzinho, o Fantasminha Camarada? Não é uma forma de retratar a relação nossa com o invisível? Que o Gasparzinho, eu não sei se tem versões atuais desse desenho, seria interessante mostrar isso para as crianças. Porque eu fiquei uma manhã aí com meus bisnetos, prestem atenção, bisnetos, vendo o que eles veem na televisão. Então eu encontrei lá Mundo Bita, não sei o quê, Arte Ataque. Eu comecei a ver o que eles curtem na TV e olha, tem muita cor, tem muito efeito, tem desenhos curiosos, musiquinhas, mas olha, tá precisando melhorar a criatividade aí. Precisa de roteiro mais inteligente. As crianças de hoje são. O ônibus tem 4 rodas, o ônibus tem lanterna, o ônibus segue e, leva, e mostra o ônibus correndo a cidade. Depois, olha, o Gasparzinho era muito interessante. Quem já leu? Quem leu? Quem lembra? Tem uma dupla de americanos que criaram aí o desenho e o roteiro, eu não lembro agora. Mas é dos anos 40, a revistinha do Gasparzinho. Ele é um fantasminha, ele é apresentado na forma de um lençolzinho branco com 2 buracos, olha lá, dá para ver? É uma bolinha branca com expressão. Ele atravessa vidraça, janelas, passa por da porta, passa a parede, porque ele é espírito. Ele defende as crianças, então está aí o lado moral envolvido. É uma criança do bem, é um fantasminha do bem. E ele tem aventuras, ele quer proteger uma criança, a outra, ele tem que lutar para fazer a coisa acontecer. O nosso Maurício de Souza também, que também se tornou aí muito popular no mundo inteiro, com a história aí da Turma da Mônica, com seus desenhos, ele conseguiu pôr ali na história da Mônica, Cebolinha, Cascão, o fator espiritismo. Ele conseguiu. Eu me lembro que eu estive numa. Como é que a gente chama? Quando o autor vai lançar os livros, tem a sua premiere, que foi lá na Paulista, né? Casa da Cultura, Livraria Cultura. Estava lá também o meu amigo peruano, já eu lembro o nome dele, que trabalha muito também com comunicação, ele foi da FEB, ele está no Brasil já há dezenas de anos, ele se comunica muito bem em português. Já vem o nome dele, senão eu ponho aí nos comentários. E esse amigo peruano foi lá também participar desse lançamento, em que o Maurício de Souza recebeu leitores de 3 gerações. Estava lá a avó, a filha e a neta, para pegar autógrafo com Maurício de Souza. Então vocês veem que o espiritismo, ele penetra em todos os campos. No cinema, agora é assim, agora eu vou falar da Wandinha. Wandinha é o nome que deram aqui em português, seria Wednesday, o nome dessa menina. Para quem curtia a família Addams, vai lembrar que toda a família é de monstros, desde o motorista, tem o pai, a mãe, os 2 filhos, e a filha, que é a Wandinha, ela agora é protagonista da história. Ela é uma adolescente, assim, que veste preto, gótica, né? Dark, trancinhas, uma expressão séria, tudo para ela é o mal, tudo gira em torno do mal. Tudo que ela gosta é um bom funeral. A família, a família dela vai comer quando servem o prato, 2 ratinhos bem mortos ali, temperados. É coisa que a gente ri do que é tétrico. Né? E nessa série que eu comecei a ver que ela flerta com o espiritismo. De uma maneira que os ingleses encaram, né? Espiritualismo, neo-espiritualismo.
Porque eles não falam em Kardec, nem vão falar, mas eles mostram assim, eles usam o termo mediunidade, sala de espiritismo, tem no episódio que eu vi ontem, a Wandinha está investigando um crime na escola dos excluídos, para saber quem matou quem, ou quem se transforma no monstro tal, e ela entra, para descobrir um segredo da própria família, ela entra na sala de espiritismo. Ela vai lá no castelo, descobre como entra naquela sala, e lá ela entra em contato com os mortos. A ex-diretora do colégio lá de excluídos aparece para ela e fala: eu agora estou do lado de cá e você, o seu guia daqui para frente. Minha missão é te proteger. Olha quantos conceitos. Tem conceitos todo tempo. Ah, você entrou na sala do espiritismo. Aí, ó, sala do espiritismo. Usando o nome de forma inapropriada, né? Sem dizer que eu estou me divertindo com a série, porque o homem sempre flertou com história de terror. Quem não gosta de história de cemitério, coisa de sobrenatural? Quem não acompanhava os filmes do Drácula, né? Aquele morcego que aparece depois com forma humana. De noite ele tem que dormir num caixão. Aí ele sai, ele tem necessidade de sangue para se alimentar. Então a gente assistia muito Drácula e gostava de ver filmes de terror. Só que esse terror aí do Wandinha não assusta ninguém. Você ri com os monstros. Eles aparecem de forma grotesca. Tem um rapaz lá que você nunca suspeita que ele é um monstro. De repente, ele, o olho se arregala, né, desmesuradamente, os dentes, ele vira um monstro. Tem uma menina lá que é bailarina, excelente, mas ela tem a síndrome do lobo mau, do lobisomem. Quando é lua cheia, as garras dela crescem e ela começa a saltar que nem lobo. Bom, vejam o filme, quem tiver interesse. Eu não quero dizer que isso é para ensinar espiritismo, não, longe disso. Mas vocês vão ver que se explora muito o espiritismo. Eu posso dizer que a arte, de certa forma, tenta imitar a vida como ela é, amplamente entendida, a vida do homem na Terra e espiritual também. E entramos aqui em André Luiz. André Luiz, com a sua série de livros, né, recebidos por Francisco Cândido Xavier, ele ousou mostrar como é a vida espiritual. Com o primeiro livro, Nosso Lar, que é de 40 ou 42, sem dizer que é em plena Segunda Guerra. O Nosso Lar escandalizou os próprios espíritas. Tinha gente do espiritismo mesmo que dizia, mas como? Cidades edificadas no mundo espiritual, cidade organizada, departamentos, Ministério da Reencarnação, Ministério das Águas. Pois é, escandalizou a todos nós. Mas à medida que a literatura espírita avança e que os médiuns sérios vêm trazendo informação para nós e que a gente vai estudando, a gente vai vendo que é assim mesmo. Porque a Terra já tem coisa que passa de longe o que estava no livro Nosso Lar, de 1940. Lá fala em aeróbus, é isso mesmo. Uma espécie de nave que leva as pessoas para visitar a cidade, o espírito entra num aeróbus. O que são os drones tripulados de hoje? As teleconferências que a gente vê lá nas obras de André Luiz não acontecem hoje? Então, é preciso que a humanidade avance para que ela veja que o mundo espiritual é muito rico. Então, o filme Nosso Lar, baseado no livro Nosso Lar, também foi um sucesso de bilheteria. Mostra que as pessoas têm interesse nessas coisas, de qualquer religião, hein? Não é só espírita, não. E, além do Nosso Lar, que é um best-seller da literatura espírita,
o criador, o cineasta lá, Wagner de Assis, viu o sucesso nessa sequência, nessa franquia, o Nosso Lar 2, baseado no livro de André Luiz, Os Mensageiros. E agora, eu soube, estou lendo, estou acompanhando, vem aí o Nosso Lar 3, que não segue exatamente a ordem dos livros de André Luiz. Pula Missionários da Luz, que seria o livro terceiro, e vai direto para o quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. Se eu não estiver enganado, se é de vida eterna ou da vida eterna. Eu acho que está certo. Obra de André Luiz que mostra o esforço de uma benfeitora do mundo espiritual em resgatar uma alma querida. No filme fala em alma gêmea, mas o conceito alma gêmea no espiritismo não vale. É uma alma querida, uma afeição. Está lá nas regiões trevosas. E essa benfeitora, que nesse filme é vivido por Carol Castro, é a Zenóbia, ela organiza uma caravana para resgatar essa alma que está penando lá, no umbral, na zona umbralina, que é o Domênico, o personagem do livro de André Luiz, Domênico, vivido no filme pelo ator Fábio Assunção. Não confundam, César Celulari fez o Nosso Lar 2. Agora, Fábio Assunção. E pelo jeito, os dois estão entusiasmados, hein? Eu ainda não vi nenhum trailer do filme, mas as filmagens começaram em julho. O que eu vi é muita matéria já fazendo o marketing do filme. Precisa trabalhar o filme desde já. Estreia em janeiro. Dizem que os recursos aí cinematográficos, os efeitos especiais são bem usados. Eu ouvi um ator dizendo que aquele assunto envolve, o encanta, ele está adorando fazer o papel tal lá. O nome dele eu acho que é Nicolas Prates. Tem aí a Carol Castro e mais algumas carinhas conhecidas aí da TV e do cinema brasileiro. Espero que seja mais um sucesso, tá? Porque pelo cinema, muitas vezes, você leva o curioso aos livros e ao espiritismo. Vamos continuar aqui, que tem mais assunto para falar. Sempre tem, né? Então, agora sim, tá aí. Quem é Carol Castro, quem é o Fábio Assunção. O que eu ia mostrar para vocês basicamente é isso. Acho que já falei demais, né? O que eu posso usar aqui para terminar a nossa conversa de hoje é tentar fazer uma síntese. Eu acredito que você não tem como tirar o espiritismo da sua vida. Mesmo os céticos, os materialistas, eles sabem lá no fundo, lá dentro deles, que tem algo mais. Além do material. Entre o céu e a terra tem alguma coisa. Ele fala, bom, eu vou tentar viver minha vida. Esse é o franco atirador. Vou aproveitar tudo que essa vida me dá. Se tiver outra além desta, ótimo. Mas se não tiver, pelo menos eu aproveitei. É um pensamento muito mesquinho esse, né? Muito mesquinho. Não é assim não. Não adianta você gozar, gozar, gozar. Chega lá e fala, mas você queria gozar, você gozou. É o galardão da terra. Jesus não disse isso. Você já teve o seu galardão, o seu prêmio. Era o que você queria. Agora, e aquele que se privou de muita coisa em favor do outro? Que amou, que dedicou uma vida de altruísmo, executou bem, trabalhou. Ele chega lá e fala, puxa, eu fiz tudo isso sem pensar em mim. Eu não fiz isso buscando uma compensação. Eu fiz porque eu senti que eu devia fazer. E olha que bonito. Eu chego aqui e as coisas estão acontecendo. Que beleza.
e a vida continua mesmo. Puxa, e reencontrei grandes amigos que eu supunha perdidos para sempre. Então, eles aqui, joviais, alegres, contentes com a minha chegada. Oh, que bom. Aí você fala assim, ainda bem que eu fui bom com eles. Porque agora eu não me envergonho de encarar os meus amigos frente a frente. E poucos inimigos, quiçá não tenha nenhum. Mas imagina aquele que fez muitos inimigos. Vai viver cercado de sombras, porque os inimigos vão querer desforra, você lesou um, você matou outro, você abandonou o ciclano, você cometeu N abortos, no caso da mulher que reiteradamente comete abortos, e do homem também, que é cúmplice desses abortos, o homem que, em benefício das suas ambições, para atender os seus interesses escusos, fez muita gente sofrer, padecer. Vocês conseguem trazer para algum exemplo prático do momento? Pense aí nos que se enriqueceram ilicitamente, desviando dinheiro da aposentadoria e pensão dos mutuários beneficiários do INSS, que é a previdência privada, a previdência, o serviço da previdência aqui no Brasil, previdência social. Ele comprou carros, até carro de Fórmula 1, ele colecionou relógios caríssimos, ele comprou obras de arte até sem entender, mas para lavar dinheiro, sabe lá como. Ele acumulou carros e depois não tinha nem onde guardá-los. A polícia veio e começou a esconder no shopping. Está aí na mídia. Aqueles que se enriqueceram na política, fazendo tudo que tem mais sujo na política. Pega a verba, que é pública, nossa, dos contribuintes, e canaliza para os seus interesses. E tudo é camuflado. Imagina essas emendas aí parlamentares, que é um dinheiro público, que os partidos têm direito, os deputados pegam essas emendas e vão dirigir para os seus estados que eles representam e municípios que eles representam. Às vezes esse dinheiro chega assim. Me lembro que um deputado do PSDB em São Paulo destinou um dinheiro aqui para Campinas para ser rateado entre as entidades assistenciais. E a minha entidade assistencial, Dias da Cruz, em Campinas, recebeu uma verba e me salvou. Eu era o presidente, eu e o tesoureiro, ficamos felicíssimos, porque nós precisávamos manter a creche, estava difícil, estava faltando dinheiro, faltando verba para isso, para aquilo, nós não podíamos comprar os gêneros necessários. Olha, aquele dinheiro chegou, a gente até chorou de emoção. Então, aí a verba chegou. Então, aquele político agiu de uma maneira decente, fez a verba chegar a quem precisava. Mas a maioria das emendas se perdem nos escaninhos aí. E não chega ao município, tem uma escola para terminar, tem uma obra, uma ponte que caiu, tem uma obra de saneamento que precisa ser feita, tem que reformar o hospital. Quer dizer, a verba chega, não tem nada que justifique ali uma planilha para dizer no que ela será empregada, o fim em que aquele dinheiro será. E essa é a chamada emenda fantasma, sem destinatário, quer dizer, é uma verba que vai ser desviada. Esse é o tal orçamento secreto. Bom, eu não falo de política porque eu sou militante, não sou. Meu carro é vermelho, mas não tem nada a ver com o PT. Minha família diz, o Rubinho é petista. Não, o carro é vermelho porque é vermelho. Eu não tenho essa de partido. Meu partido é o homem. Meu partido é salvar o homem pela mensagem espírita. Fazer ele entender a sua natureza, o que ele está no mundo, o que interessa para o homem, o que ele deve fazer para ser feliz. É isso que a gente está fazendo aqui no A Vida Continua. Bom, meus amigos, está aí
Vamos encerrar o nosso programa. Canta? Canta ou não canta? Vou cantar, vai. Hoje eu vou de pianinho aqui. De novo. Até a próxima, meus amigos, com mais um A Vida Continua. O que eu estava cantando no começo? Era um bolero? A gente briga sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, a se arrepender. Naquele instante, o que é agora? Eu não seria esse ser que chora. Tinha perdido você. Tchau, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero, hein? Tchau.